Existe um lugar onde o tempo é medido pela força do vento e a história é esculpida em rocha. Um santuário de biodiversidade, o coração do Brasil, pulsando com a energia das águas. Este é Chapada dos Guimarães. Uma jornada espera por você. Através destes vídeos, vamos percorrer os 5 principais e mais espetaculares roteiros da Chapada, em detalhes que só um chapadense conhece. Circuito das Cachoeiras. Chapada dos Guimarães é um tesouro de paisagens cinematográficas, formações rochosas milenares e uma biodiversidade rica. Mas a história do ecoturismo neste lugar icônico de Mato Grosso tem uma origem de luta e paixão. Ela começa onde o coração da Chapada bate mais forte, no Circuito das Cachoeiras. O Parque Nacional de Chapada dos Guimarães não nasceu por acaso. Sua criação, em 1989, é o resultado direto de uma mobilização popular heróica. O foco estava em um lugar, a Cachoeira das Andorinhas, que na época era conhecida por alguns como a Cachoeira dos Malucos, devido aos seus frequentadores de espírito livre. Esse movimento é um marco de resistência contra a expansão agrícola e imobiliária, garantindo às futuras gerações acesso a paisagens intocadas com caminhos pré-colombianos que conectavam a Serra Acima com a Serra Abaixo. A ameaça era real. Uma pequena central hidrelétrica estava em planejamento para ser construída no local, colocando em risco não apenas a beleza natural, mas todo o ecossistema da região. Ambientalistas, moradores e frequentadores se uniram em um forte movimento de defesa. Essa mobilização foi tão intensa e articulada que, em vez de uma PCH, a Chapada ganhou um parque nacional, garantindo a proteção da área para sempre. Esse marco histórico é, sem dúvida, o ponto de partida do turismo de natureza que conhecemos hoje na região. Atualmente, o Circuito das Cachoeiras oferece uma caminhada inesquecível por águas cristalinas. É a oportunidade perfeita para um dia de imersão total na natureza do Cerrado. Prepare-se para conhecer 7 espetáculos naturais. Primeiro, a majestosa Véu de Noiva. Embora hoje seja apenas um mirante, sua imponência é inegável. E a caminhada continua, nos levando a quedas refrescantes e piscinas naturais que parecem pinturas. Dedique seu tempo para curtir a hidromassagem do Sonrisal e a força revigorante da Cachoeira do Pulo. A trilha segue revelando a beleza escalonada da Cachoeira dos Degraus, que possui a melhor hidromassagem do roteiro em seu lado esquerdo, e a tranquilidade da prainha. O passeio continua pelas piscinas naturais e, por fim, o ponto central de toda essa história, a lendária Cachoeira das Andorinhas, ou, como chamada pelos antigos chapadenses, Cachoeira dos Malucos. Cada atrativo deste circuito é uma página da história natural e de preservação da Chapada, e você terá tempo para registrar e sentir toda a energia desses lugares. Uma das grandes vantagens do Circuito das Cachoeiras é a sua acessibilidade. O Parque Nacional permite que você faça a trilha de forma autônoma, ou seja, você pode curtir essa aventura sozinho, no seu ritmo, sem a obrigatoriedade de contratar um guia de turismo. No entanto, se você é daqueles que ama aprofundar a experiência, que valoriza cada detalhe da história natural, da geologia e das lendas da Chapada, um guia de turismo profissional fará toda a diferença. Ele não só garante a sua segurança e otimiza o seu tempo, mas transformará a trilha em uma verdadeira aula a céu aberto, enriquecendo cada passo da sua jornada. Seja qual for sua escolha, o Circuito das Cachoeiras é uma experiência obrigatória. Venha conhecer a força da natureza e a história da preservação de Chapada dos Guimarães. Caminho das Cavernas. Preparem-se para uma viagem no tempo e na geologia, aqui no coração do Cerrado mato-grossense. Sejam bem-vindos ao incrível Caminho das Cavernas, na Fazenda Água Fria, na Chapada dos Guimarães. Nossa aventura começa logo com o cartão postal. A Ponte de Pedra. Observem essa monumental obra de arte natural, esculpida pela água, pelo vento e por outros fatores como variações térmicas ao longo de milhões de anos. O Arenito Vila Maria, de cerca de 400 milhões de anos,
pertencem ao grupo de rochas Rio Ivaí. É uma moldura perfeita para a paisagem. Agora vamos ao subterrâneo. Entramos na caverna Aroejari, que em Bororô significa morada das almas. É a maior caverna de arenito do Brasil. Vamos caminhar pelos seus amplos salões, sentindo o ar fresco. O destaque aqui é o Salão Dourado. Olhem para cima. Esse brilho sutil, com cor de ouro oriundo da dinâmica da água, que transporta íons de ferro, suas gotículas sob alguns fungos que vivem no teto da caverna, refletem cores douradas e prateadas, dando a sensação de um teto cravejado de ouro. O Salão Dourado não é apenas belo, ele é um local sagrado para o povo Bororo. Por ser considerado a morada dos deuses da terra, era também utilizado como cemitério. Aroejari guarda a memória e a espiritualidade de um povo, o que torna nossa passagem ainda mais respeitosa e emocionante. Saindo da escuridão, somos presenteados com a visão da Lagoa Azul. É uma gruta com um espelho d'água de um azul turquesa inacreditável. A cor hipnotizante é resultado da incidência da luz solar em um determinado horário do dia. O banho não é permitido, mas a contemplação é obrigatória. É a paleta de cores da Chapada em seu esplendor. Seguimos para a caverna Kyogo Brado, ninho dos pássaros, onde faremos uma travessia emocionante por suas formações impressionantes que mais parecem catedrais góticas. E, por fim, a caverna Pobojari, a Casa das Águas, encerrando nosso circuito de espeleoturismo, permitindo ver formações rochosas únicas. Para fechar com chave de ouro e refrescar o corpo e a alma após essa trilha, vamos à Cachoeira Almíscar, um banho de água cristalina para recarregar as energias. O circuito das cavernas é isso: aventura, história, geologia e uma profunda conexão com o patrimônio natural e cultural de Chapada dos Guimarães. Águas do Cerrado. Você está prestes a mergulhar em um lugar de importância vital para o Brasil. Este é o Cerrado, carinhosamente conhecido como o berço das águas. É aqui que nascem os principais rios que alimentam as grandes bacias hidrográficas do nosso país. Uma vastidão de vida que esconde tesouros naturais sob uma copa retorcida, mas resiliente. No Cerrado, a preservação não é uma opção, é uma necessidade. E hoje vamos te levar a uma fazenda que encontrou no turismo a chave para proteger e manter a vida fluindo. E o melhor, todo este espetáculo está sendo ativamente conservado por uma família. A Fazenda Buriti que visitamos é produtora de queijo, mas eles envolveram o turismo como uma fonte extra de renda essencial. Essas atividades garantem a manutenção de toda a estrutura e, mais importante, a preservação integral de nascentes fundamentais para a Pá de Chapada dos Guimarães, no estado de Mato Grosso. É hora de começar o nosso roteiro. Nosso caminho pelas águas do Cerrado começa com a primeira nascente. A força dessa água se junta para criar o inesquecível Poço do Amor. Um convite para um mergulho tranquilo, refrescante e fotos incríveis. Mas a jornada segue, e essa mesma nascente nos presenteia com a majestosa Cachoeirinha do Sossego. Sinta a força da natureza. Um lugar perfeito para renovar as energias e apreciar a paisagem. Este é apenas o começo da nossa aventura. Seguindo a trilha, chegamos à segunda nascente, que tem um presente especial, a Cachoeira do Coração. É uma queda charmosa e delicada, que seu formato em certos ângulos lembra um coração, tornando-a um ponto predileto para fotos e, claro, um mergulho revitalizante. Prepare-se para o ápice do nosso roteiro. A terceira nascente é a mais volumosa e impressionante de toda a fazenda, e a força dela se traduz em uma galeria de quedas espetaculares. Começamos com a delicadeza da Cachoeira das Orquídeas. Seguindo o curso da água, nos deparamos com a intrigante Cachoeira dos Mistérios.
Deixe-se envolver pela água que parece brotar das rochas, criando uma atmosfera misteriosa e encantadora. Pouco à frente, a natureza esculpiu a cachoeira Pedra Encantada, um cenário que parece ter saído de um conto de fadas. A queda d'água proporciona uma massagem rejuvenescedora, chamada pelos guias locais de Fonte da Juventude. E, finalmente, guardada para o final, a verdadeira cereja do bolo, a Cachoeira Almas Gêmeas. Com sua queda dupla e volume impressionante, Almas Gêmeas é a maior prova da força das águas do Cerrado. É o momento de tirar o fôlego, de sentir a energia da natureza bruta e de se maravilhar com a beleza que este local e o seu esforço de preservação nos permite contemplar. Depois de toda essa aventura e purificação nas águas, nada melhor do que a saborosa refeição dos anfitriões. Eles servem um delicioso e autêntico almoço regional em seu receptivo. É um momento de partilha, de saborear a cultura local e de se sentir em casa. A visita às águas do Cerrado não é só um passeio, é uma experiência que une aventura, conservação e o sabor da culinária de Mato Grosso. Venha conhecer esse berço de vida e apoiar quem de fato se dedica à preservação do nosso valioso Cerrado. Caminho dos Paredões. Chapada dos Guimarães. Um portal para um tempo que a história tentou apagar, mas a natureza eternizou. Aqui, as rochas contam a história. Estes imponentes paredões são feitos do arenito Botucatu, uma deposição eólica de 200 milhões de anos. Imagine, dunas gigantescas, formadas quando a América do Sul estava colada ao deserto do Saara. Mas a grandiosidade não para na superfície. Este arenito é, hoje, o coração de um dos maiores tesouros hídricos do planeta, o Aquífero Guarani, um gigantesco reservatório de água doce que pulsa sob o continente. Os cânions, com seus 350 metros de altura, não são apenas paisagens, são o berço de vida. Dela brotam águas cristalinas como as do Rio Claro, um verdadeiro berçário natural de peixes e um afluente vital que alimenta os rios do nosso Pantanal. A experiência continua no alto. Do mirante da Crista do Galo, você sente o vento e vê lá embaixo o coração pulsante do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Uma vista panorâmica, 360 graus, que impressiona e te conecta à imensidão do Cerrado. Flutuação no Rio Claro. Prepare-se para um mergulho inesquecível. Você será levado pela corrente num ambiente selvagem e intocado. É como flutuar em uma floresta aquática, acompanhado por alguns peixes, sentindo a pureza dessa água que viajou centenas de anos para chegar até você. Da areia do deserto à água da vida, a Chapada dos Guimarães é mais que um destino. É uma viagem no tempo. Você está pronto para testemunhar esta história? Venha para a cidade de Pedras e o Vale do Rio Claro. Morro São Jerônimo. Chegamos ao ápice da nossa jornada na Chapada dos Guimarães. Este é o Morro de São Jerônimo. Mas não se engane, a trilha que você está prestes a conhecer não é apenas um caminho na natureza, é um portal vivo para a história de Mato Grosso. Antes de receber seu nome atual, este imponente gigante de pedra era reverenciado pelos povos originários como Bocodoriri, termo que significa tatu canastra. O nome São Jerônimo foi atribuído no século XVII, por ocasião da primeira expedição europeia. O batismo ocorreu durante uma forte tempestade, estabelecendo um sincretismo com Xangô, orixá associado ao fogo e ao trovão. Com 16 quilômetros de extensão, esta trilha é, na verdade, uma sobreposição de caminhos ancestrais e pré-colombianos. Entre eles, destaca-se a Trilha do Magesse, um sítio arqueológico que preserva pinturas rupestres de aproximadamente 13 mil anos. Essas artes rupestres, do estilo Planalto, estão culturalmente ligadas aos povos antigos da região, como a linhagem de Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado no Brasil.
O trecho que inicia o roteiro, o Caminho das Pedras, é a peça central. Estabelecido em 1736, este foi, por muitos anos, o único caminho oficial, por terra, de ligação de Cuiabá com o resto do país. Um corredor histórico vital que forjou a própria identidade de Chapada. Por este percurso de importância geopolítica, marcharam figuras e eventos que mudaram o Brasil. O Morro de São Jerônimo testemunhou o trabalho da expedição Landesdorff, a passagem do misterioso Coronel Fawcett e, mais recentemente, a resistência da Coluna Prestes. Cada pedra tem uma história de luta, descoberta e bravura. A trilha mais expressiva da Chapada, com seus 16 quilômetros, é uma prova de resistência. Mas a recompensa está na subida final, a pequena, mas emocionante escalaminhada que te leva ao topo. Lá de cima, você não apenas contempla a paisagem, você se conecta com a alma do cerrado. E no caminho de volta, a poucos passos do final, encontramos o desfecho perfeito. A Casa de Pedras, um ponto de contemplação histórica, e logo ao lado, a água gelada e purificadora da Cachoeira do Fantasma. O banho ideal para selar a vitória sobre a caminhada de 16 quilômetros. O Morro de São Jerônimo é a síntese perfeita de aventura, paisagens e história. Estamos sobre uma das mais antigas placas geológicas do planeta. Milhões de anos, águas que já foram mar, areias que já foram deserto. A Chapada guarda a memória da terra em cada cachoeira e em cada paredão. Percorrer estes 5 roteiros é mais do que fazer uma trilha. É participar de uma viagem no tempo. É honrar a história que nos moldou. O passado e a aventura se encontram no seu presente. Acesse mttour.com.br. Os melhores roteiros de Mato Grosso em um só lugar.